Então, vamos lá, tá, gente? Bom dia, meu nome é Viviane, estou como PEC no Núcleo Pedagógico de Mogi, e a gente trouxe uma proposta, tá? Um projeto que trouxe também junto uma parceria para tentar contribuir com o trabalho que vocês já desenvolvem na escola, tá bom? E que a gente espera que seja útil, que venha a somar mesmo. Seria o projeto Patrono. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Seria o projeto Patrono. E a gente pensa em estar fazendo essa junção, tá? De estudo, conhecimento histórico e a escola em si, tá? O trabalho que vocês, como eu falei, um trabalho pedagógico que venha a somar com o que vocês já vêm desenvolvendo. Pode passar, Paty, por favor. Aqui a apresentação da equipe, tá? Quem é que está a par, quem vai dar continuidade junto com vocês. Gui, A aí Ana você vai ter que ir Cris. pro Grêmio, Oi. tá, gente? Quem que é do Grêmio aqui? Só o Gui? E eu, Cassiano. E eu? E a Nath agora? Então, ó. Acho que a Kátia está com o som ligado. Quer falar? Kátia, tudo bem? Então, vamos lá. Então, bom? Tudo bem? Sim? Então, tudo bem, gente? Qualquer coisa eu retomo, tá? Vamos lá, pode passar, Paty. Então, aqui a gente trouxe uma parceria. A Secretaria da Cultura de Mogi, tá? Tá como nossa parceira aí nessa proposta, nesse projeto, para ser realmente um trabalho em equipe, tá? Que venha contribuir. E aí é um pouquinho sobre patrono, né? Eu acho que é só para retomar, tá, gente? Nós já temos esse conhecimento, mas seria só para reforçar, para enfatizar mesmo que é patrono, tá? Que é um termo que vem do latim, patronus, que significa defensor de plebeus em Roma. O significado de patrono é, de maneira geral, uma designação para uma personalidade que defende algum ponto de vista ou causa, protetor e zelador. Então, quando foi escolhido o nome do nosso patrono, né, para a nossa unidade, foi pensado sobre isso, tá? Que tenha realmente essa memória, que a gente possa mesmo associar o nosso trabalho a essa escolha. Então, o patrono, ele vem realmente para que possa ser somado, que tenha sentido. O importante é que tenha um sentido, tá? Que exista um significado. O por isso do patrono, tá? Como é importante, como ele faz parte, e hoje, por muitas vezes, e por N situações e demandas, a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas faz parte, sim, da formação do aluno, dos professores, a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Onde nós estamos atuando, onde nós estamos nos formando, então, por isso da retomada desse projeto. E é um projeto que já existe, tá, há um certo tempo, e nós estaríamos só retomando mesmo e reforçando esse trabalho. Pode continuar, Paty, por favor. Paty, me ouvindo? Para mim não virou ainda não. Tudo bem? Então, assim, o porquê da sala de leitura, tá, gente? Porquê a gente vai falar um pouquinho nessa introdução, o porquê de cada um de vocês estar junto com a gente hoje. Então, a gente vai apresentar o trabalho e vai falar o porquê de cada um de vocês, tá? Para estar somando nesse trabalho. Eu vou pedir para a Paty voltar a tela novamente, por favor, Paty. Porquê da sala de leitura, tá? Volta para mim, Paty, por favor. Talento, para mim, talento. Mas, enfim, vamos lá. Então, dentro da resolução, em relação à sala de leitura, tá, meninas? Então, dentro da resolução, meninas e meninos, da sala de leitura, fala sobre isso, tá? Dentro da resolução, que a gente precisa estar orientando os alunos em relação a estudo, a consulta, a pesquisa, selecionando material de estudo. Então, por isso de vocês estarem envolvidos, tá? Nessa construção.
Só para reforçar aqui sobre uma fala da Sônia Travassos, que ela fala que a sala de leitura tem um lado de quem propõe e outro de quem incorpora a todos o objetivo geral da escola. Então, se a gente vai falar sobre o patrono, então é importante que a sala de leitura ela faça parte dessa construção, ok? Pode passar, Paty. Tá um pouco lento para mim, tá, gente? Mas assim, só um minutinho. Deixa aparecer para mim que eu retomo. Então, só para reforçar, tá? A sala de leitura precisa ser um espaço onde os alunos encontram subsídios para a sua formação pessoal, intelectual e social. E falando, dando continuidade à fala da Sônia Travassos, a gente precisa estar selecionando esse material dentro da sala de leitura, a gente precisa estar propondo essa atividade dentro da sala de leitura para que seja ampliado para as outras salas, para que seja ampliado para dentro da escola. Não que é um trabalho da sala de leitura, de jeito nenhum, tá, gente? É uma construção. Diretoria de ensino, unidade, dentro da unidade compete a cada um de nós também, como eu canso de falar, é um trabalho de formiguinha, e para que a gente veja o resultado, que tenha sentido. Então, esse trabalho, o importante é que tenha sentido, que encontre sentido, e que a gente se identifique dentro da unidade onde a gente se encontra. Então, por isso, dessa proposta do patrono. Eu vou passar a minha fala para a Ana Cris, ela vai dar continuidade em relação aos demais integrantes, tá? Dentro da proposta. Então, bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Cristina, eu sou PEC de Projetos Especiais, junto com a Patrícia, e a gente está envolvido aí nessa proposta em parceria com a Secretaria de Cultura do município de Mogi das Cruzes. Nós convidamos também para esta reunião representantes do Grêmio Estudantil. Então, no caso, foi o coordenador cultural. O coordenador cultural do Grêmio Estudantil foi uma persona aí convidada para participar, porque o Grêmio Estudantil é a gestão democrática, junto com a gestão da escola. Então, o Grêmio Estudantil, nessa pessoa do coordenador cultural, que vai receber todas essas informações e aí vai transmitir essas informações para os seus pares, né? Tem que levar em consideração que faz parte do Grêmio Estudantil também a Comissão de Direitos Humanos. Então, tudo que a gente for falar aqui dessa proposta, tudo que a gente decidir aqui precisa ser transmitida para a Comissão de Direitos Humanos, precisa ser transmitida para o seu coletivo da escola, porque o Grêmio Estudantil, os coordenadores do Grêmio Estudantil e a Comissão de Direitos Humanos são representantes de um coletivo discente, coletivo de estudantes. A equipe local de gestão democrática, o COI, o diretor, o coordenador, também precisa ser informado sobre todas essas decisões que acontecem nessas reuniões, e também a equipe democrática, que somos nós, né, estamos em contato direto agora com o Grêmio Estudantil, tá? Todas as ações que é possível, a gente envolve sala de leitura e Grêmio Estudantil. Sala de leitura por ser o coração dos projetos da escola, né, tudo parte da sala de leitura, e também o Grêmio Estudantil, porque quando o estudante está envolvido nesses processos, as coisas efetivamente acontecem como uma ação pedagógica na escola, né? E a equipe curricular, nós também temos aqui convidados, professores de história e professor de arte, porque a equipe curricular precisa se envolver nos processos pedagógicos da escola todos, e é a equipe curricular que faz o link entre o que acontece no coletivo da escola com os assuntos do currículo, que faz parte da produção do conhecimento humano, que todo estudante tem direito de conhecer, aprender, refletir, porque é só por meio desse mecanismo é que a gente efetivamente vai transformar a nossa sociedade, tá?
Para mim, eu estou vendo que a minha imagem fica travando. Não sei se para você está assim. Se tiver algum problema de áudio, é só avisar, por favor. De fato, a imagem está Tá travando tranquilo, mesmo, Ana. Ana. Mas o som está travando também? Não, o som está perfeito. Ah, então bora. Então, Bora! passa para a próxima, por favor, Patrícia. Então, eu trouxe aqui para vocês, de uma obra do Paulo Freire, a seguinte frase: o diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. O maior obstáculo que nós encontramos na nossa era é a convivência. E é imprescindível nessa convivência que se tenha diálogo. Então, para se participar dos processos, dos projetos, da aprendizagem, para ser autônomo, protagonista no próprio processo de aprendizagem, é necessário diálogo. Quando Paulo Freire diz que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas é que mudam o mundo, ele quer dizer que o diálogo é que promove essa transformação. Porque quando você promove uma reflexão, esta reflexão faz com que você tenha como referência o seu passado, reconstrua o seu presente com o objetivo de transformar o seu futuro. E é isso que nos diferencia dos animais, porque nós temos essa condição de reflexão para esta transformação. E isto é imprescindível. Então, por isso, o Grêmio Estudantil participa de todos os processos e decisões que acontecem na escola. Por isso que existe uma representação dos coordenadores que falam a voz desse coletivo. O diálogo, ele precisa abranger, acolher. O diálogo não parte só de um, ele não é unilateral. Ele é mobilizador, mobilizador de coletivos, mobilizador de pensamentos, mobilizador de transformação, tá? Então, essa parceria, ela só foi possível hoje porque a gente conseguiu construir um diálogo. Estamos nessa construção do diálogo, né? E essa construção vai nos dar frutos que pode ficar no referencial de memória dos nossos estudantes, dos nossos professores, de nós que estamos participando desse momento, desse movimento, e também trazer novas possibilidades futuras também de parcerias e de projetos que possam vir a acontecer. Então, é por conta disso, né, dessa defesa que Paulo Freire faz sobre o diálogo na educação, é que ele também se mostra tão importante nos processos educativos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Paulo Freire, quando veio a notícia do seu falecimento, ele apareceu nos principais jornais do mundo como primeira página. Não é à toa, né? Não é um perdido, é alguém que soube levar reflexão para o nosso pensamento sobre educação. E esse pensamento que ele traz sobre diálogo é imprescindível, principalmente nessa era em que vivemos. É o diálogo que vai acabar com as brigas na porta da escola, é o diálogo que vai acabar com o desentendimento em sala de aula, é o diálogo que vai aproximar o professor do estudante e, como consequência, a aprendizagem vai acontecer, tá bom? Então, já fizemos as nossas apresentações, agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, para ela dar continuidade nessa conversa. Boa reunião a todos.
Oi, pessoal, vocês estão me escutando? Sim, ouvimos. Ah, então tá ótimo. Sim, ouvimos bem. Ah, então beleza. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou formada em História e nesse momento estou como PEC de Projetos Especiais e eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do patrono escolar. Como a Vivi falou, já é um assunto que muitos conhecem, mas outros não, né? Muitos ingressaram na rede agora, outros ainda não tiveram oportunidade de participar desse projeto. Então eu quero trazer para vocês aqui algo simples, algo rápido, para a gente bater um papo, conversar e logo depois vermos como que podemos fazer uma ligação entre um projeto super bacana que a Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente vai apresentar para vocês, junto com o nosso projeto do patrono. Problema com áudio, com o slide atrás, vocês só me deem um toque, tá? Então vamos lá, gente. O que é o patrono de uma escola? Então eu peguei aqui a definição do próprio site da SEDUC, que diz que o patrono é aquela personalidade escolhida para ser homenageada por algo ou por alguém. E nós temos a presença de patronos não apenas na escola, mas também temos em âmbito religioso, onde geralmente o patrono é considerado algum santo ou padroeiro. Nós temos também o patrono nas Forças Armadas, que são figuras heróicas. E também temos na educação, que acaba sendo representado pelo nome de cada unidade escolar. E uma curiosidade bacana é que se o seu patrono for uma mulher, você vai chamá-la de patronesse, tá? Então, se a sua escola é uma mulher, e aí as mulheres com uma representatividade grande no estado de São Paulo também, com mais ou menos uma média de 300 escolas com nomes de mulheres como patrono, tá? E qual é a missão da rede estadual a respeito do patrono? É assim, pessoal, já existe um projeto previsto, né, pela rede estadual para resgatar o patrono. Vou mostrar para vocês como que ele já foi feito, como que ele continua sendo desenvolvido. E a missão é preservar a história e homenagear todo mundo que contribuiu de alguma forma positiva para a educação, tá? E não é necessariamente só com o nome de professores o patrono. Nós encontramos aí compositor. Oi. Mas a minha mãe tem o número da mãe dela, vai ficar perto. Alguém quer falar? Pronto? Beleza. Nós encontramos aí compositores, poetas, ou seja, todo mundo que já contribuiu de alguma forma para a educação, tá bom? O que muda em uma escola? A partir do momento quando essa escola ela reconhece seu patrono, quando essa escola aplica algum projeto relacionado ao patrono, né? Além das contribuições tanto né, em relação às disciplinas, você tem o resgate da memória local da escola. Então, você tem alunos que compreendem por que do nome daquela escola. Esses alunos compreendem o porquê que aquela escola ela tem aquela história. E muitos desses alunos, os pais ou avós já estudaram no local. Então, ele se vê pertencente desse processo de construção histórica da escola. O aluno ele tem noção de pertencimento na construção histórica do espaço. Ele acaba muitas vezes valorizando aquele espaço quando ele conhece o local onde ele está. E também ele acaba fazendo uma redescoberta da história institucional, gerando até mesmo assunto para ser compartilhado em casa, com os familiares ou a comunidade. Quando o aluno acaba muitas vezes descobrindo a história do patrono e descobre que outras pessoas da sua família já estudaram naquele local, acaba gerando laços e vínculos a respeito desse assunto. E também existe uma preservação do local. Além dessa valorização do patrono e além da valorização das relações, essa descoberta histórica, pode ser também trabalhado o patrimônio local com sua preservação. Muitas escolas do estado de São Paulo são patrimônio histórico. E isso acaba muitas vezes despertando no aluno uma vontade, acaba despertando nele o interesse por conhecer mais sobre patrimônio e até mesmo ingressar em alguma área relativa a isso. Vou passar um vídeo daqui a pouquinho para vocês, onde o rapaz ele comenta que trabalhar o patrono fez com que surgisse a vontade de fazer arquitetura, exatamente para conhecer o patrimônio das escolas locais. E isso é muito bacana.
Mas vamos lá, gente, como que surgiu, então, essa ideia do patrono, tá? Antes da República, o que aconteceu? As escolas, elas eram eclesiásticas, dominavam o quê? A religião. Então, os patronos, eles eram dados com nomes de santos. Então, você via muitas escolas com nomes de santos. Depois disso, o Estado ele passou a ser gestor da educação, ele passou a cuidar da educação. E aí, os nomes das escolas passam a ser associados ao local. Então, nomes de bairros, como por exemplo aqui, eu coloquei para vocês o Grupo Escolar Brás, exatamente por ficar localizado na região do Brás. Depois disso, passaram-se a ser patronos os financiadores da escola. Então, aquelas pessoas que doavam terrenos, aquelas pessoas que ajudavam de alguma forma, contribuíam para projetos, acabavam tendo seus nomes em escolas. Coloquei aqui para vocês o exemplo do Grupo Escolar Oswaldo Cruz. E também nós temos, posteriormente, as personalidades, que aí sim vem de encontro ao que nós temos hoje, né? Essas personalidades passam a ser os nossos patronos e elas têm que trazer alguma contribuição local ou então até mesmo de âmbito nacional. E aqui eu deixei como exemplo para vocês a Escola Estadual Dona Sinhá Junqueira. Alguém habilitou o microfone, quer falar alguma coisa? Oi. Pessoal. Prontinho, obrigado. Continuando, existe uma lei que dispõe sobre a denominação de prédios, rodovias e repartições públicas estaduais. E essa lei, ela é de 14.707, de 8 de março de 2012. E ali ela coloca algumas regras básicas sobre o processo de como é feito a nomeação de um patrimônio de uma escola. Então, uma das regras básicas é abaixo-assinado de pelo menos 400 assinaturas ou uma manifestação do conselho de classe, além de uma pesquisa biográfica do seu patrono. E para ser patrono, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário a pessoa ter falecido. Ela pode ter acima de 65 anos, né? Ou pode ser uma pessoa falecida com atestado de óbito, contanto que tenha contribuído na área da educação. E como eu comentei com vocês, o Estado de São Paulo, ele já vem trazendo, né, essa pauta do patrono, do projeto do patrono, há alguns anos. Então, algumas escolas com certeza já realizaram esse projeto. Aqui em Mogi das Cruzes eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas que realizaram e também participei e foi assim, de enorme prazer estar com vocês aqui nesse momento. Nós temos aqui, vou deixar o link para vocês aqui do site, tá? Nosso da SEDUC, onde explica sobre o significado do termo do patrono e qual a sua importância. Isso no início do projeto Patrono, quando eles trouxeram. E a partir daí, foi colocado um desafio para as escolas trazerem a história do patrono e, dentro dessa história, colocar a importância desse patrono na escola, trazer toda a construção desse local. E aí, eu deixei aqui para vocês que nós, em Mogi das Cruzes, nós estamos nessa lista pelo Centro de Referência Educação Mário Covas, e que quando você entra no site, também estou deixando aqui o link, você vai para a página que mostra um pouco sobre um dos nossos patronos, que no caso é o Coronel Almeida, tá? E aí, quando você entra no site, você clica, não tem apenas de Mogi, mas tem do estado de São Paulo inteiro, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive trabalhando como patrono, tá? Eu vou falar da Escola Estadual da Goberto José Machado, que no caso é uma PEN. Eu trabalhei o ano passado lá e eu escolhi falar dela exatamente por ser uma experiência minha, tá bom? A gestão, ela trouxe essa proposta para nós, e foi muito interessante, porque foi uma proposta que nós da área de humanas abraçamos na época, lembrando que não apenas a área de humanas pode trabalhar, mas outras áreas também, tá bom? Nesse caso, nós tivemos parceria
também com a disciplina de ciências, uma professora Jaqueline nos ajudou, tá bom? E tivemos ajuda também da sala de leitura com o professor Rubens. Nesse projeto, nós trabalhamos com todas as séries. Então, o 6º ano, ele foi levado a conhecer a história do patrono. Lá nós tínhamos um painel onde contava, né, a biografia do Dagoberto. Os alunos foram convidados a ir até lá, ler, conversar. Fizemos uma roda de conversa para falar um pouco do patrono da escola. Com base nisso, os alunos do 6º ano desenvolveram algumas caricaturas do Dagoberto. Então, vocês podem ver na foto ao lado que nós temos ali alguns desenhos muito interessantes com uma releitura a partir do ponto de vista deles. Com isso, as demais séries, cada uma foi fazendo um trabalho diferente. Então, vocês podem ver que ao centro nós temos aqui uma imagem muito bonita aqui do Dagoberto, foi um aluno do 3º ano do médio que realizou, mas nós também temos algumas charges, nós tivemos ali algumas críticas, alunos do ensino médio fizeram tirinhas colocando como que o Dagoberto reagiria se ele visse a escola hoje em dia. Então, isso trouxe uma noção de conscientização para a escola. Além disso, nós pegamos também um aluno que ele era semelhante aos nossos olhos ao Dagoberto e o caracterizamos de Dagoberto. E ele passeou pela escola tirando foto com os alunos, fazendo a selfie do Dagoberto. E, gente, deu muito certo, porque os alunos curtiram demais. Foi algo simples, onde nós usamos sulfite, lápis de cor, lápis, todas os anos e séries participaram, tivemos uma interação com os alunos e foi isso, gente. Foi um projeto que durou uma média de 1 semana. Na época eu era CGPAC de Humanas e aí, junto com o pessoal da sala de leitura e a professora de ciências, nós conseguimos fazer esse projeto bacana e simples e que os alunos não esqueceram. Posteriormente, nós entregamos esse material para essa foto principal do Dagoberto para a esposa do Dagoberto, que foi na escola. Com base nisso, né, nessa sugestão que eu trouxe para vocês, tenho certeza que aqui em Mogi das Cruzes tem várias e várias escolas que já fizeram trabalhos lindos com o hino da escola, outras escolas produziram vídeos, assim. Esse é só um exemplo que eu tive vivência, tá? E no estado de São Paulo nós temos muitos outros exemplos também. Dentro disso, eu quero deixar um vídeo para vocês que falam um pouquinho dessa parceria da sala de leitura, história e artes com o patrimônio, tá bom? E aí eu vou pedir só um minutinho. E se o áudio não compartilhar, vocês me avisem, que aí eu já altero aqui, tá bom? Pessoal, saiu o som aí para vocês? Saiu sim, Paty. Obrigada, eu vou dar sequência. A gente estuda no Colégio Alexandre, então seria bom a gente conhecer sobre ele, quem foi ele, para saber como que, por que foi criada a escola. Não sei. Não sei quem é, não. Não sei. Não sei não. Conheço não. Alexandre von Humboldt, ele é um jovem alemão, né? Ele nasceu na época de 1800 e ele, aos meus olhos, ele era um jovem protagonista, já naquela época. Eu sei algumas das profissões que ele fez, que foi a biologia, a geologia e botânica. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui na escola, eu quis conhecer a escola, saber a história. O objetivo desse projeto do patrimônio é resgatar a memória da escola, fazer com que o aluno conheça a identidade da escola, resgate a memória da escola, do patrono e dos estudantes que por aqui passaram.
e meu tio, eles já estudaram aqui e eles conhecem um pouco a escola. Aí eu falei, nossa, então dá para aprender um pouco com eles e mostrar para as pessoas aqui dentro da escola. Estou desenvolvendo habilidades com os alunos e também eu estou resgatando a identidade desses alunos, a identidade da comunidade de Alexandre. A identidade de ser solidário, a identidade de ser autônomo, a identidade de se reconhecer dentro de um grupo, a identidade de saber que ele tem potencial, né? E esse potencial dele pode ser implementado no projeto de vida dele. Na primeira etapa, nós fomos atrás do acervo, dos bens materiais deixados, dos móveis. Arquivo morto, arquivo inativo, que nós chamamos, o arquivo ativo, a biografia, a história oral, o livro da escola. A gente estudou sobre o patrimônio, os documentos das pessoas que já estudaram aqui. Fomos atrás também, pela região aqui, atrás dos moradores, os ex-alunos, de antigos funcionários. Nós estamos criando um mural e nesse mural nós vamos colocar imagens, vamos colocar desenhos, vamos contar sobre o Alexandre. Vai ficar exposto na parede para todo mundo conhecer melhor. A partir de uma reunião de planejamento que nós tivemos no CRE, no Centro de Referência Mário Covas, a gente teve contato inicial com o projetos de patrimônio, e a gente resolveu trazer isso para a nossa escola. A gente também tem um trabalho, não só história, mas a área de ciências humanas, filosofia, sociologia e geografia, com esse resgate da identidade. A contribuição da sala de leitura para esse projeto, a princípio, seria a orientação da pesquisa, a valorização do patrimônio, do que é uma memória, para que serve todo esse resgate para a escola, para a sociedade, para o aluno. O que eu tenho visto de mudança desde o início do projeto é que os alunos eles estão se envolvendo mais com a escola. E eles têm que entender que eles também estão construindo a escola, que a nossa escola já tem uma história e essa história está se ampliando. Foi uma experiência bem bacana porque é ligada com o meu projeto de vida, que é a arquitetura. Através do projeto do patrimônio, ele percebeu que a escola é viva, que ela tem uma história, que ela conta alguma coisa pra gente. E quando ele transporta isso para o texto fica muito rico, porque as experiências que ele trouxe, que ele aprendeu, que ele conseguiu captar, né, nas andanças, nas vistorias, ele traz para dentro do texto. E o texto, assim como a escola, fica vivo. Estão me ouvindo, pessoal? Então, olha que interessante, né? Nós vemos aí nesse vídeo que houve a junção da professora de artes, do professor de história, dos alunos, coordenação, sala de leitura, que muitas vezes traz um material riquíssimo a respeito da escola, muitas vezes. Então, fica aqui uma sugestão para vocês de trabalho, uma sugestão para resgatar valores locais, os valores da escola, a uma educação patrimonial, né? E assim, o projeto Patrono, todos os anos ele é sugerido e cada ano ele agrega algo novo, né? E esse ano nós queremos trazer para vocês essa sugestão em parceria com a Secretaria Municipal. Eles trouxeram uma proposta super bacana que vão conversar com vocês a respeito dela, que é o link. Eles trazem aqui uma pauta das ODS e eu acredito que trabalhar Patrono juntamente com as ODS esse ano é possível, é uma proposta diferente ao qual nós ainda não fizemos e nós teremos a oportunidade de expor alguns desses trabalhos sobre o Patrono na Ulink. E é essa sugestão que nós trazemos e eu gostaria de passar nesse momento então para o pessoal da Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente para que pudesse falar um pouco desse projeto para vocês, tudo bem? É isso, gente. Um beijo, até mais.
Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Bom dia, Claudinei. Tudo bem, estamos ouvindo bem, sim. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. A Olímpia dos ODS, a Olimpíada Cultural de Mogi das Cruzes, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Diretoria Regional de Ensino do Estado de São Paulo e também com a Secretaria Municipal de Educação de Mogi, onde a gente espera contribuir para trazer uma relação mais próxima entre as artes e o desenvolvimento sustentável no âmbito do ambiente escolar, né? E esse projeto dos patronos tem uma sinergia muito grande com essa proposta, inclusive é muito interessante porque a maneira como a gente organizou a proposta da Olink envolve uma área de pesquisa e de criação, de apresentação de patrimônio histórico, né? E o tema, por exemplo, pode ser tratado a partir do patrono da escola, né? E eu queria contar um pouquinho para vocês a respeito da criação dessa proposta, mas eu vou começar fazendo referência a uma experiência pessoal também, olhando um pouco a maneira como vocês apresentaram o projeto do patrono, é muito interessante. Eu me lembrei que, em função de um concurso cultural no colégio, né, na escola estadual onde eu estudei, na época era a 6ª série, né, do ginásio, era assim que se chamava, a gente aprendia poesia e aprendia a construir poesia, entre outras coisas, decorando e recitando poemas, né? E eu acho que talvez vocês conheçam esse aqui, que é assim. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. Conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversais com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse é o soneto número 13 do Olavo Bilac, né? Ele aparece no livro de estreia dele, né, Via Láctea, em 1888. Eu aprendi quando tinha uns, sei lá, 10, 12 anos, junto com vários outros. Eu tenho uma memória de inúmeras poesias gravadas, porque a gente, na perspectiva e na expectativa, né, de aprender a recitar e na competição que existia na escola e também de tentar entender o que aqueles poetas, o que aquelas poetisas apresentavam, a gente acabava decorando muita coisa e ampliando muito uma palavra que para nós é chave na hora de pensar na relação com a escola. Essa palavra é repertório. Né? A gente precisa em todas as áreas, e isso vale para a história, para a literatura, isso vale para a música, para o teatro, isso vale para ciências, isso vale para a área de biologia, de matemática. A gente precisa de conhecimentos diversos, de fontes muito diferentes, inclusive, para que a gente possa formar melhor a nossa bagagem, a nossa visão de mundo, a nossa capacidade de leitura do mundo e de exercício crítico da cidadania. Né? Quando a gente fala em cidadania, a gente não está falando nada mais, nada menos do que em direitos e deveres. E, como seres humanos, né, individuais e coletivos, a gente tem um compromisso que passa por ser feliz. Acho que ninguém está nesse mundo, né, só para penar e sofrer. A gente tem aqui vários objetivos pessoais que envolvem uma trajetória que a gente está descobrindo quando está na escola ainda, né?
O que eu quero fazer? O menino do vídeo fala, o meu projeto de vida é arquitetura. Essa é a fase em que a gente começa a desenhar projeto de vida, né? Pensar em profissão, pensar em trabalho, mas é também uma fase de vivências muito ricas. E hoje em dia a gente passa muito tempo na telinha, estamos na telinha agora, mas a gente passa muito tempo no computador, muito tempo no celular, às vezes muito tempo na televisão, né? E isso nos afasta da oportunidade de ter outros tipos de experiência que a gente acredita que podem enriquecer muito a nossa vida em todos os sentidos, individualmente e coletivamente. Isso envolve teatro, envolve música, não só a música que a gente ouve no fone, né, sozinho, mas a música compartilhada, produzida e usufruída, né, num ambiente com mais pessoas. A própria produção de pesquisas e de apresentação, de reflexão em torno dessas pesquisas históricas, sociais, ambientais, a ideia de trabalhar com dança, expressão corporal. Então, o que a gente resolveu fazer? Né? Até porque um desafio nosso no âmbito da Secretaria da Cultura é, ao mesmo tempo, oferecer atividades culturais, um conjunto de práticas artísticas e culturais para a população em Mogi, mas também criar público, né, para as várias manifestações artísticas. A gente enxerga na possibilidade de diálogo com a escola a melhor maneira de construir, né, um cenário favorável. Então, o que a gente entendeu e conversando com a área de educação, com a área de meio ambiente, a gente percebeu que era importante, né, apresentar para as escolas, né, da região uma oportunidade de desenvolvimento nas áreas de artes visuais. Então, a gente está falando de fotografia, de exposição de desenho, pintura, audiovisual, vídeo, filme, websérie, né, por exemplo, dança, as várias práticas de dança, o breaking, inclusive, balé, street dance, música, né, cantada, instrumental, em grupo ou solo, patrimônio histórico, e aqui a gente está falando de uma pesquisa sobre um tema de interesse local, por exemplo, o patrono da escola, né, ou regional, e criação e apresentação literária, em poesia, em prosa, né, slam, né, rima, teatro e circo, né? A apresentação de uma peça, a apresentação de uma esquete teatral, por exemplo, atividades circenses, as artes circenses hoje tem uma diversidade de expressões, e cada uma dessas categorias, né, a ideia é que as escolas possam identificar que grupos de alunos teriam primeiro interesse, não é nada forçado, as escolas vão poder participar voluntariamente se entenderem que isso é interessante, né, dentro dos seus objetivos desse semestre. É uma proposta de construção conjunta, né? Então, a gente resolveu fazer um teste com a Olink esse ano para, a partir desse aprendizado, desenvolver uma estratégia que seja ainda mais interessante para o ano que vem. Então, neste semestre, o que a gente vai fazer nessa primeira Olimpíada Cultural de Mogi é apresentar a oportunidade de desenvolver espetáculos ou, enfim, obras dentro dessas categorias que eu indiquei. O edital detalhadinho, né, vocês têm acesso pelo site da Secretaria da Cultura e também nos grupos da Diretoria Regional de Ensino. E aí, as escolas, uma vez escolhendo as áreas, e pode concorrer em todas, em uma, em duas, enfim, quantas achar que é mais interessante, vai desenvolver esses espetáculos. O prazo estabelecido para selecionar internamente os concorrentes para o Link é do dia 1º de agosto, acabou de começar, até o dia 6 de outubro, né, para escolher quem são os candidatos, quem são os concorrentes de cada escola nessas categorias. É um
por categoria, por escola. E aí, se a gente tiver, por exemplo, 2 de teatro, 2 de patrimônio histórico, né, 3 de dança, a escola internamente vai fazer uma estratégia de seleção para definir qual será o seu representante. Né? A gente pode discutir isso conjuntamente, estamos super abertos a fazer essa construção junto com as escolas, né? Tanto com os representantes de coordenação, com os professores, quanto com os alunos, né? Principalmente por meio dos grêmios, que a gente entende que precisam muito ser fortalecidos nesse processo. E aí é legal dizer que também a construção do Olink passa por uma ideia de fortalecer esse movimento organizativo dentro das escolas, de professores e de alunos, no diálogo mais próximo com a rede de cultura da cidade. Então, os equipamentos culturais da cidade ficam à disposição da escola para vivências práticas nesse período. Se vocês quiserem, sobretudo organizando isso em grupos, a gente pode levar algumas vivências para as escolas, pode fazer um levantamento de referências indicando especificamente, né, por exemplo, a gente quer falar de teatro e a gente quer referências de uma determinada linguagem teatral. A gente mapeia isso e passa para vocês em referência bibliográfica, em vídeo, tem muito material de vídeo bacana, né, disponível, e a gente pode tentar, dentro das possibilidades aí, indicar também algumas pessoas para conversarem com os alunos. Aí, especialmente na área de teatro, em setembro, a gente deve ter uma semana no Centro Cultural, uma semana no Teatro Vasques, onde a gente vai fazer algumas apresentações dos vencedores do Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes de anos anteriores. Então, quem ganhou o Festenc na categoria Melhor Ator, quem ganhou o Festenc na categoria Melhor Direção, enfim, vai conversar com os alunos ou até vai performar alguns dos espetáculos anteriores. A gente teve 6 edições, né? Esse ano a gente deve voltar com o Festenc para uma mostra de cenas, um concurso só de cenas teatrais, né, para serem apresentações mais curtas, mas também para retomar essa tradição do teatro dentro das escolas. E um outro ponto que eu acho que é bem legal dessa proposta é a construção de uma estratégia de leitura de portfólio. O que isso quer dizer? A gente vai ter os professores e os alunos trabalhando, ensaiando, se preparando para as competições. Dependendo da estratégia que a escola resolver adotar, né, a gente pode ser acionado para indicar algumas pessoas. Eu falei de teatro, pode ser um diretor teatral, pode ser um ator com experiência, dança, uma bailarina, um coreógrafo, né, uma pessoa com experiência prática naquela linguagem artística ou patrimonial, para conversar com professores, com alunos, vai depender muito da demanda que a rede de educação trouxer para a gente, para tratar, né, de aprimoramentos naquela linguagem estética. Né? E a ideia aqui não é só que a gente possa ter um concurso bacana, né, em que as pessoas se envolvam, mas de fato contribuir para a melhoria, né, para o aprimoramento da performance dos estudantes e até para o aprendizado conjunto, né, de estudantes, professores e dos próprios profissionais da área de cultura. A gente tem muita convicção de que nós podemos aprender muito, né, com essas turmas. Muita inovação e muita criatividade pode brotar dessa experiência, e há uma perspectiva ainda, né, de que nessa construção a gente avance num tema que é essencial, que é esse tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente percebeu, no caso da cultura, que a gente fala muito em ODS, mas é muito no discurso. Né, em termos de pôr isso em prática, né, que mudanças concretas a gente consegue fazer
para detonar menos o meio ambiente, para garantir que a gente vai, enfim, ampliar, por exemplo, a cobertura vegetal, ampliar a preservação, né, das espécies de fauna e flora, né? Que medidas do ponto de vista da educação ambiental urbana a gente consegue desenvolver? Que mudanças de postura individual e coletivas a gente consegue fomentar? E a gente já percebeu que discutir isso a partir da arte é uma sacada muito boa, porque ela não só mexe com o racional, mas ela mexe com as emoções, ela mexe com os sentidos, né? E ajuda a gente a entender que essa mudança, ela não é só uma mudança do ponto de vista das crenças. Eu acho que hoje em dia todo mundo sabe, né, ou a grande maioria das pessoas acredita que o que a gente faz, se a gente joga ou não lixo na rua, isso impacta a nossa qualidade de vida. Entre saber isso, né, e agir da forma correta, tem uma distância, né? Como que a gente junto constrói maneiras, né, que mais do que crenças se transformem em hábitos e comportamentos, né, em que a gente não importa a situação, se tiver um lixozinho, a gente vai botar no bolso, a gente vai carregar e a gente não vai descartar em qualquer lugar. Isso é um exemplo bem bobinho, né, mas é um bom exemplo porque às vezes a gente fica alucinado, não tem uma lixeirinha perto, né? Que mudanças a gente consegue fazer para conseguir, de fato, criar impacto na cabeça das pessoas e provocar mudanças que façam sentido para nós e para as outras pessoas e de uma maneira em que a gente aproveite o processo, sabe? Que nessa jornada a gente vá se divertindo, estranhando também, se emocionando, se indignando em muitos momentos, e isso faz parte do processo de aprendizado conjunto. Então, eu acho que esses são os pontos centrais. O detalhamento, né, operacional do Olink está na convocatória que foi divulgada, tem uma apresentação também que simplifica essa construção. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os estudantes, né, os grupos, as escolas premiadas vão receber troféu e certificado, também uma imersão, né, nos equipamentos da Secretaria da Cultura, e a gente está trabalhando, eu vou ser muito sincera, a gente está trabalhando para tentar qualificar ainda mais essa parte da premiação. Não é o nosso ponto central, né, o nosso ponto central é envolver, mobilizar os jovens, as crianças, os adolescentes na discussão de mais arte, mais cultura e mais desenvolvimento sustentável nas suas práticas informais dentro do lugar da educação formal, que é a escola, né? E em toda a cidade. Então, a gente é muito adepto da ideia da Mogi Cidade Leitora. A gente entende como essencial o avanço desse projeto dos patronos e da valorização do patrimônio histórico nas escolas públicas e em todas as escolas da cidade. E a gente tem a expectativa de que essa primeira Olink seja um passo para fortalecer um sonho que a gente tem na Secretaria da Cultura, que é ter um conselho de jovens em cada um dos equipamentos. Então, a gente quer começar a aproximar mais, né, das crianças e dos adolescentes e dos jovens em especial nos espaços culturais para começar a construir curadoria compartilhada. Então, vocês devem ver, a gente tem exposições no Centro Cultural, na Pinacoteca, né, nos museus de um modo geral. No Teatro Municipal tem uma exposição fotográfica lá, que é renovada de tempos em tempos. Em outros espaços a gente está começando a ter mais atividade. A gente quer que parte dessas atividades não sejam só construídas pelos artistas já experientes da cidade, mas pela nova geração, né? Por jovens que, a partir da escola e dos trabalhos com arte e cultura e patrimônio dentro do ambiente escolar, tenham produções significativas, qualificadas, que vale a pena compartilhar,
né? E aí a gente gostaria muito de contar com vocês nessa direção. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para falar de mais detalhes, especialmente para agendar essas conversas mais específicas em cada uma das linguagens, né, dessa Olimpíada. A Carla já vai falar um pouquinho mais sobre a parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável e depois da fala dela, eu fico à disposição para a gente poder conversar caso vocês tenham alguma dúvida. E se não tiverem, depois a gente, de qualquer forma, espera os contatos de vocês e ficamos à disposição para agendar essas reuniões nas escolas, né, e tentar mobilizar ao máximo as pessoas a participarem. A gente quer fazer bombar na imprensa, né, na cidade, e ver quais são, enfim, os artistas, as artistas das escolas públicas de Mogi, da região, que têm essa vocação, esse dom, esse talento para ser descoberto e conhecido por todo mundo. Eu acho que, assim, em linhas gerais, essa é a ideia. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, minha querida. Agora, então, nós ficamos com a Carla, é isso? Obrigada, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carla. Todo mundo está me ouvindo bem? Estamos sim. Ok, então bom dia a todos e a todas. A gente começa agradecendo esse convite para participar, né, fazer uma fala breve aqui sobre os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou a Carla e sou educadora ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. Para a gente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma pauta, perfazem uma pauta muito importante, né, muito cara à educação ambiental. Então, exatamente por isso que nós criamos no ano passado os Jogos Escolares da Sustentabilidade, né, que, aliás, a diretoria de ensino vem participando com bastante dedicação. Nós tivemos um aumento expressivo das escolas do ano passado para esse ano, né? Então a gente já deixa aí o nosso agradecimento, mais um agradecimento, né, por essa participação. Então as escolas que participaram dos jogos já estão nessa discussão, né? Passaram o mês de junho nessa discussão dos ODS. Então o tempo é bastante breve, a gente vai fazer uma fala que é assim, muito mais um levantar a lebre, né, do que aprofundar no tema mesmo, e ficamos à disposição para dar apoio, para ir em escola, e também compartilhar material, que a gente tem bastante material a respeito disso, né? O pessoal da Unesco tem materiais que são para cada ODS, e é voltado para as escolas. Então, é uma cartilha para cada um dos 17 ODS, inclusive com sugestões de atividades que podem inspirar esse processo criativo aí das escolas, na elaboração das suas peças, dos seus balés, das suas músicas, voltadas à temática, tá? Então, os ODS, eles são, como a gente já falou, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 ODS, e eles abordam não só a questão ambiental, né, mas também as questões sociais e questões econômicas. Por quê? Porque os ODS, eles buscam sugerir, inspirar atividades, ações, processos de mobilização nos diferentes países, estados, municípios e escolas, né, enquanto um espaço educador, voltado para a questão socioambiental, né? Então, é um olhar de educação ambiental diferenciado, não só voltado para questões biológicas, mas um olhar de educação ambiental
falando de vida terrestre, né? Inclusive, esse ano no GES, nós inserimos o ODS relacionado à questão da fome. Se eu não me engano, é o ODS. Deixa eu dar uma coladinha aqui rapidinho, porque a gente não decora, né, gente? Não tem jeito, não decora, são 17. A gente trabalhou com alimentação saudável na segunda semana, linkado ao ODS de fome zero e agricultura sustentável, que é um tema muito caro aos municípios, né? Um município, para ser sustentável, ele precisa dar conta do urbano, mas ele precisa também dar conta do seu rural, né? Então, é nesse sentido. O que é importante falar? Que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são ambiciosos, porque eles buscam responder à Agenda 2030. Né? O que é a Agenda 2030? É uma proposta das Nações Unidas. Né? Então, não só a Agenda 2030, mas também os ODS, eles foram elaborados pelas Nações Unidas. Então, ele parte de um movimento que é global e que daí os países aderem e buscam, dentro da sua realidade, construir propostas. E os países incentivam que os estados e os municípios construam as suas propostas. Esse é um exercício muito importante. Não adianta as Nações Unidas falarem, olha, é importante trabalhar com água potável, é importante trabalhar com vida terrestre, né, com a questão da fauna, da flora, se os estados e os municípios não se apropriam disso. Né? Então, esse exercício do global, que é uma proposta da ONU, para o local, essa apropriação pelo município, é muito importante, porque só acontece assim, não é? Os países são diversos, os estados, e se a gente olhar para o próprio município de Mogi das Cruzes, nós temos uma grande diversidade territorial, uma grande biodiversidade, mas uma diversidade cultural também, que é importante quando a gente fala de educação ambiental. Então, o desafio das propostas locais que trabalham com os ODS é exatamente esse. Né? É o desafio que nós enfrentamos no GES e que as escolas, 52 escolas que participaram esse ano, fizeram um trabalho belíssimo. Sexta-feira nós temos o evento de encerramento, né? E eu tenho certeza que a Olink também vai trazer esse trabalho com esse olhar cultural, que para a educação ambiental também é muito importante, né? Como vocês falaram, que toca o coração das pessoas, que chega de uma outra forma. Para a educação ambiental, as diferentes linguagens são fundamentais, né? Então, a gente se sente, assim, muito confortável, né, em estar aqui conversando com vocês, em contribuir na medida do possível. A escola vai ter esse exercício, né, desse olhar para o local, como que cada ODS ou o ODS escolhido dialoga com o local e como que pode ser feito isso na prática. Né? É um exercício dialógico, como foi dito aí inicialmente pela Ana Cristina, de transformação dialógica, né? É um exercício que é de criação mesmo, de construção de cada escola, olhando para essa proposta que é global, como eu falei, e trazendo para o local. Um grande desafio, né? E acho que por isso que a gente precisa estar em parceria, tanta gente unida, para poder somar com as escolas, construir com as escolas. Eu não vou entrar no detalhe dos ODS, porque é muita coisa, acho que é mais interessante passar material e, na medida da necessidade, a gente se coloca à disposição para contribuir com as diferentes propostas que vão ser elaboradas, né? Lembrando de uma recomendação da ONU, da necessidade de trabalhar os ODS de forma interconectada, né? Isso é da sustentabilidade, nós escolhemos 4 ODS, né? Mas dentro desses 4, a gente consegue linkar e a gente vê que as escolas conseguem fazer esse exercício muito bem,
com outros ODSs que a gente não está sugerindo ali. Então, às vezes, ao tratar a questão da flora, a escola vai trabalhar também a questão da água, vai trabalhar a questão da fauna. Então, isso é muito comum e é muito tranquilo de acontecer, né? Então, o nosso papel, e a gente se coloca à disposição para auxiliar aí nesse processo de enriquecimento do trabalho das escolas. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar dentro desse primeiro momento, dessa primeira conversa, e aí a gente se coloca à disposição, agradecendo o convite mais uma vez da Secretaria de Cultura, né, a Diretoria de Ensino. A gente acredita muito nessas parcerias. O desafio de lidar com as questões ambientais, socioambientais, é muito complexo e a gente precisa da colaboração mesmo, tá bom? Era isso, acho que para dar tempo certinho, mais uma vez agradecer e deixar um abraço aí a todas e a todos. Bom dia, pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá, quero agradecer as colegas que me antecederam, né, a parceria com a Clau, com a Carla. Eu sou Violeta, sou a PEC de arte aqui da diretoria, e eu vou ser a PEC focal que vai fazer essa interlocução entre a secretaria, né, e a diretoria, tá bom? E aí eu quero fazer aqui uma apresentação, uma breve apresentação, eu vou ser super rápida, porque a gente já está estourando aí o nosso limite. Mas a minha parte são os informes, tá? E os comunicados para a gente dar continuidade aí a esse processo de envolvimento aí com as escolas, essa parceria. Então, só abrir aqui para fazer a apresentação, só um minutinho. Peraí. Compartilhar janela. Violeta, enquanto você abre, deixa eu aproveitar para dizer aqui, se as pessoas tiverem qualquer dúvida em relação ao link, pode entrar em contato direto com a gente no culturamogidascruzes.sp.gov.br. Estamos por aqui ainda, se quiser alguém fazer algum comentário agora. O que será? Tá, mas a gente fica à disposição também pelo e-mail. Ok. Obrigada, Clau. Então, olha só. Eu coloquei aqui para as escolas. Eu sei que tem escolas que possuem turmas, né, de atividades curriculares artísticas ACDA. Algumas escolas, né, propuseram, né, as oficinas de teatro, dança, artes visuais. Então, fica aqui o convite para que essas escolas que possuem as atividades ACDA, as turmas de ACDA, que elas participem da Olink com os seus projetos, né, para a gente fazer essa culminância, né, através da Olink, para a gente conhecer esse trabalho e divulgar esse trabalho, né, no projeto da Olink na primeira feira cultural da Olink. Tá? Eu vou deixar um material aqui para vocês da Olink, eu deixei o link, mas todo esse material vai ser disponibilizado depois para as escolas, nós vamos enviar para vocês, né, através dos nossos contatos com os coordenadores pedagógicos. Outro comunicado é que nós aqui montamos, então, o Padlet da sala de leitura. Então, o objetivo é que as escolas coloquem, né, utilizem a plataforma divulgando as ações desenvolvidas pelas escolas, né? E aí uma outra coisa também que nós gostaríamos de colocar como encaminhamento é que a sala de leitura também divulgue os seus patronos, porque a gente sabe que tem muita sala que já tem o seu patrono, mas tem sala que ainda não fez essa pesquisa, né? Então fica o convite para que as escolas, para que as salas de leitura façam essa pesquisa, né? Façam essa parceria com os professores e para trabalhar e disponibilizar esse material aqui na nossa página Bit.ly Sala de Leitura, tá bom? Deixei aqui o QR Code e depois a gente vai mandar para vocês. E para as escolas, a gente montou
no nosso site da Diretoria de Ensino, nós montamos o site do patrono, né, da história do patrono, justamente para que as escolas possam divulgar suas atividades, né? Tem escolas que promovem eventos anualmente comemorando, né, o seu patrono e desenvolve atividades para toda a comunidade escolar, né? Nós participamos de alguns, então gostaríamos de ser convidados mais vezes para participar desses eventos, então essa página é para vocês justamente divulgarem essas ações. Então, nós queremos divulgar essas ações, os projetos de vocês. Então, fica aqui também o link, o QR Code para que vocês possam entrar. E aqui é o formulário justamente para a escola que ainda não compartilhou com a gente, né? Que dia que se comemora o patrono, quem é o patrono, a história do patrono, né? A gente sabe que tem escolas que comemoram o dia do nascimento, ou, né, de falecimento, ou em outro dia alternativo, dependendo, né, da demanda da escola. Então, para que vocês possam compartilhar com a gente, para a gente ter esses dados aqui com a gente, para que a gente possa ir divulgando nas nossas redes, né, e divulgar o trabalho de vocês, que é super importante, né? E aqui fica o nosso formulário de presença e avaliação da nossa formação de hoje, tá bom? Eu vou deixar agora aberto para que vocês... esses formulários estão abertos todos, mas eu vou deixar agora aberto para vocês, escolas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar dúvidas agora com a Clau, que ela está aqui presente, né? Então, eu vou deixar aberto, é só levantar a mãozinha, abre o microfone, fiquem à vontade, a gente vai ter aí alguns minutos para esclarecer, tirar dúvidas, e estamos à disposição, tá bom? Pessoal, só um minutinho, eu quero pedir para que não saiam da sala ainda, porque ao final de tudo, nós vamos só tirar nossa fotinho, como é de costume, tá bom? E aí, pessoal? Tá aberto aí para vocês. Verdade, você pode ouvir por aqui. Dúvidas? Vocês estão me ouvindo? Ah, não, tá fechado, né? Ah, não, tá aberto. Eu tô com 2 computadores, pessoal. Eu tô aqui apresentando e falando num, apresentando no outro. Bom. Peraí, o chat. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Podem colocar no chat também, gente, quem quiser. Não tem problema, essa apresentação está gravada, a gente vai disponibilizar, né? Para quem é da sala de leitura e já tem o link, então é só entrar no Teams que essa gravação vai estar disponível, tá? Então todas as escolas têm essa gravação disponível. Todos os links que a gente divulgou aqui, dá o link, né, do edital completo, né, da nossa página, todos vão ser disponibilizados também para vocês. Nesse material, esse PPT vai para as escolas também. Cris, quer falar alguma coisa? Então, acho que é isso. Eu quero falar, posso? Fala, pode. Então claro. Tá. Peraí, deixa eu abaixar a mão aqui. Ainda não consegui, já abaixo. Gente, super agradeço, mas eu quero aproveitar, então, para fazer uma divulgação rapidinha. A gente vai fazer agora, em agosto, a Semana do Patrimônio Histórico aqui de Mogi, e o tema é Diversidade, História e Futuro do Patrimônio Cultural em Mogi das Cruzes. A gente vai ter várias mesas muito legais, né? Eu acho que especialmente para os professores, mas acredito que muitos alunos podem se interessar também. A discussão tanto do patrimônio arquitetônico, como se estruturou o centro de Mogi das Cruzes, como se estruturaram os diversos bairros, os distritos de Mogi, a discussão em torno do relacionamento entre meio ambiente e cultura, né? Mogi é uma cidade espetacular entre duas serras incríveis, né? A Serra do Mar, a Serra do Itapetí, e a gente vai ter uma discussão importante sobre a conexão entre o patrimônio natural e o patrimônio cultural. Várias conferências vão falar de patrimônios específicos de Mogi, os congadas, o carnaval, o samba mogiano,
A literatura e a música de Mogi estão na nossa agenda. A discussão sobre o patrimônio do hip hop, esse ano são 50 anos de hip hop. Mogi tem uma cena forte, né, dos elementos do hip hop, a gente vai estar discutindo isso também. Além do próprio patrimônio rural, né, que vai estar em cena. E, junto com essas mesas, né, de debates, de apresentações, nós vamos ter algumas oficinas práticas. Então, como desenvolver uma exposição num edifício histórico? Como reconhecer o patrimônio histórico caminhando pelo centro? Tem 2 noites, tem uma noite de mistério, tem um roteiro fotográfico pelo centro, nessa programação, e ainda uma análise das pinturas das igrejas do Carmo, que são incríveis. Se vocês não viram ainda, não percam essa oportunidade. E 2 oficinas no campo da gastronomia. Uma de Rosa Sol, que aí é só para maior de idade, porque é um licor típico da Festa do Divino, né? E a outra, uma oficina de sukiyaki, né? É um prato que está entrando para o registro de patrimônio imaterial da cidade, né? Herança da gastronomia nipônica. Então, tem muita coisa super interessante, né? Nós vamos gravar todo o conteúdo, mas a possibilidade de participar ao vivo está aberta, né? A programação no site da Secretaria Municipal de Cultura, e a gente espera muito todos vocês. Não é preciso fazer inscrição, não tem cobrança, né? A grande vantagem do presencial é a possibilidade de interagir com palestrantes que conhecem muito sobre a história de Mogi e que estão pensando super criticamente, estrategicamente, o futuro desse patrimônio na cidade. Então, está todo mundo convidado. Obrigada. Obrigada, Clau. Obrigada, Carla. Então, pessoal, só retomando. Professores de arte, né? É conteúdo trabalhar patrimônio material, imaterial, ambiental. Então, acho que a gente pode desenvolver essa parceria com os professores da área de humanas para participar desses projetos, para se inscrever com projetos culturais na área de dança, teatro, música. Eu sei que algumas escolas têm turmas de ACDA na área de dança, teatro, música e artes visuais. Então, essas escolas estão convidadas a participarem do festival, do edital, tá certo? E eu acho que é isso que a gente tem para falar por hoje. A gente vai fazer mais formações sobre esses conteúdos. E tem o Curta Mogi. E o Curta Mogi, a ideia é fazer esse levantamento histórico, fazer esse resgate também aqui da memória da nossa região. Eu acho que tem tudo a ver também para esse festival da Olink, né? Então, quem quiser participar dos 2, né, editais, eu acho que fica aí aberto o convite também. Envolvam aí todo mundo da escola, né, na área de humanas, exatas, linguagens. Eu acho que esse envolvimento, né, trabalhar essa interdisciplinaridade é importante e fundamental para os nossos estudantes. E quero agradecer a presença de todas, todos, todes para essa formação. Avaliem aí a nossa formação e vamos ter mais em breve, tá bom? E não vamos esquecer da nossa fotinho, pessoal. Todo mundo aí fotinho. Deixa eu tirar a habilitando as apresentação. câmeras. Peraí. Tira a apresentação para a gente poder... Tô tirando. É só um minuto. Aí. Ainda não. Agora foi. Vivi, quer aparecer aqui comigo? Opa! Colocando aqui. Galeria grande, que aí dá para todo mundo aparecer. Vamos ver. Não tô vendo. Tem o microfone aberto. Aí que ainda está carregando. Olha quanta gente! Nossa, que orgulho, hein? Tá muito lindo. Então, pessoal, melhor sorriso neste momento. Só um minutinho que eu vou tirar mais uma. Peraí, pessoal. Peraí que o meu travou aqui. Peraí que o meu travou. Eu acho que foi, gente. Deixa eu só confirmar para não perdermos isso, pelo amor de Deus.
Gente, enquanto aqui está carregando só para ver se a foto foi, queria já agradecer a essa parceria, agradecer a todos os PECs envolvidos, agradecer o pessoal da Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente, e é um prazer. Gente, foi, nossa foto foi, coisa mais linda! Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa sorte para nós. Obrigada, gente. Valeu, Grêmio. Valeu, COS, professores de História, Artes, todos que estavam aqui envolvidos, professores em geral. Obrigada, escola. Até logo, tchauzinho para todos. E a gente se vê aí num próximo encontro. Tchau. Obrigada. Bom trabalho para todos. Obrigada, bom dia.